Meu irmão em Cristo, que o Senhor continue rica e abundantemente abençoando a sua vida. A palavra de Deus no livro do profeta Samuel tem algumas particularidades deveras importantes. Entre elas, no mesmo contexto, nós vemos 1 Samuel 8, diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá, disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Meu irmão em Cristo, como é necessário nós entendermos o que nos diz a palavra de Deus, o contexto das Escrituras, como é necessário para que nós não estejamos nos apoiando em bases insólidas, em bases não fundamentadas. Nós conhecemos a vida do profeta Samuel, que também foi juiz em Israel, e vemos que Deus chamou este homem foi de uma presença tremenda, terrível na nação de Israel. Quando entrava numa cidade, o povo estremecia, enquanto ele não dissesse que a sua estada ali era de paz. E assim esse profeta tremendo na unção de Deus, a Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caía por terra, mas o Senhor ali com ele fazia prosperar todas as suas palavras. Meu irmão em Cristo, como é necessário conhecermos o que diz a Bíblia. Também anteriormente, neste mesmo livro de 1 Samuel, tem referência ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli, aquele homem também levantado por Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele não repreendeu os seus filhos. Ele era sacerdote, seus filhos estavam ali junto ao templo, mas também pervertiam os retos caminhos do Senhor, se prostituíam, e Deus levanta um profeta de longe para dizer que porque ele não repreendeu os seus filhos, honrou mais os seus filhos do que ao próprio Deus, também Deus o desprezaria, e em um único dia levantaria o juízo contra a sua casa, começaria e terminaria, e nós vemos que isto aconteceu. Em um único dia morreram os seus 2 filhos e outros membros de sua parentela morreram, inclusive o próprio sacerdote Eli, porque Deus cobrou dele por não ter repreendido os seus filhos. Repreendido ali significava realmente ter posto para fora do templo, porque dentro do templo eles estavam profanando os retos caminhos do Senhor. E também vemos o grande profeta Samuel, mas contudo, entretanto, vemos que os filhos de Samuel não seguiram após a sua luz. Vemos o grande rei Davi, mas também vemos Absalão, seu filho, perverter os retos caminhos do Senhor, armar motins e rebeliões contra o próprio pai, rei Davi. E a história nos mostra, enfim, nós começamos a perceber que o chamado ministerial de Deus, ele acontece na vida de um
Deus não chama conjuntos para o servir, Deus chama individuais. O chamado de Deus é individual. Por isso a Bíblia revela e nós vemos claramente que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele trata pessoalmente com cada um, e Davi entende isso. No Salmo 91, verso 2, ele diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Então, ele está mostrando que alcançou o conhecimento de um Deus pessoal, por isso poderia ser chamado ao ministério, meu irmão. Enquanto não entendermos esta personalidade de Deus, tratando especialmente face a face conosco, na individualidade, jamais poderemos alcançar o ministério de Deus, porque o Senhor Jesus também enfatiza isso para quem recebe a graça para compreender as linhas e entrelinhas da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Ou seja, você e Deus, aqueles que têm plena convicção da sua vida pessoal com Deus, são esses que alcançam o ministério. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de declarar: olha, o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem algum, aprendi direto pela revelação do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Cristo. Meu irmão, o chamado ministerial de um homem não depende de filhos. Samuel foi próspero, seus filhos não. O chamado ministerial de um homem não depende de sua mulher, não depende de sua esposa, e vice-versa. Quando Deus chama uma mulher, o chamado desta mulher não depende de seu marido, não depende. Claro, há outros conceitos a serem entrelaçados na questão. Por isso, uma mulher tem que olhar bem, tanto o homem também, com quem vai casar, a quem vai se unir. Mas quando Deus chama no pessoal, não no coletivo. Deus não chama no coletivo. Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Muitos podem se reunir para realizar a obra do Senhor. Na reunião solene, com o mesmo Espírito, Deus está nisso também, e trabalha e opera e glorifica o seu nome. Mas a questão é que cada um daquela multidão tem o seu chamado pessoal, deve ter a sua própria experiência com Deus, deve enfim conhecer aquilo para o qual Deus o tem levantado, para ajudador, para dirigir, para ministrar. Cada um tem o seu chamado, meu irmão, e esse chamado tem os seus espinhos. Desde os sonhos de José até que eles se tornassem uma realidade, houve aí no meio, olha, ser vendido como escravo, ser tratado como um João ninguém, ser humilhado, ser chicoteado, ser vendido por 30 moedas de prata. Meu irmão em Cristo, desde os sonhos, ou seja, desde o chamado de Deus até que se conclua este chamado, há uma estrada, há vales da sombra e da morte, e num vale da sombra e da morte você tem que aprender a não temer, você tem que entender que o Senhor está contigo. E quantos homens chamados por Deus hoje não alcançaram o ministério? Por que não alcançaram o ministério? Porque acharam que o seu chamado tinha que corresponder também ao chamado de sua esposa, ou ao chamado de um filho, ou ao chamado de um pai, ou ao chamado de quem quer que seja. O resultado é que eles caíram nesta transgressão da falta do conhecimento de Deus, e o povo perece porque lhe falta conhecimento. Deus não chama no coletivo, Deus só chama no individual. Aquele específico, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, meu refúgio. Direi eu direi. Eu não posso dizer por outros, eu só posso responder por mim mesmo. Meu irmão, se Deus te chama ao ministério, você precisa saber que Deus te chamou.
Claro, Deus chama a família, claro que Deus chama. O desejo de Deus é que a família acompanhe todo o chamado ministerial daquele que Deus instituiu como cabeça do lar. Sim, mas se a família não seguir este parâmetro, não tiver esta visão, não entrar nesta estrada, não aceitar também as humilhações, que é o que normalmente acontece, aquele homem, se ele não disser não para Deus, ele vai ver a glória de Deus. Muitas vezes o homem dá a volta para trás, e a Bíblia diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí, como é que é, irmão? Vai ou não vai? Não, estou indo, mas estou dando um tempo para minha esposa se corrigir. Estou dando um tempo para minha esposa se enquadrar. Olha, não fica dando muito tempo não. Porque a Bíblia mostra que a esposa de Jó não se enquadrou nunca. Ela nunca foi enquadrada. Mas o ministério de Jó, aquilo que Deus tinha com Jó, e Jó não disse não, se cumpriu na vida de Jó. Meu irmão, quando Deus chama um homem para uma obra, como chamou Jó, para deixar claro o testemunho glorioso dos ensinos que estão no livro de Jó, inclusive a frase tremenda: eu sei em quem tenho crido. Hein? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração tremenda que Deus queria deixar registrada para nós, era contando com Jó. A esposa não acompanhou. Evangelho é chamado pessoal. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Quem disse isso? Toda a família de Jó? Foi Jó e a sua esposa, ou foi somente Jó? Com quem Deus se manifestou no redemoinho e falou e conversou e ensinou sobre as grandezas do céu e as profundezas das águas? Com quem Deus falou? Foi com Jó, porque foi ele que disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meu irmão em Cristo, você precisa entender, é uma questão de sobrevivência ministerial. Você precisa entender que Deus, quando nos chama, Ele põe, como pôs na vida de José, toda aquela humilhação, sim, mas Ele vai nos exaltar, porque está escrito: meu povo não ficará envergonhado para sempre. Pode vir as cadeias. José passou cerca de 12 anos naquela cadeia, mas ele reteve firme a confiança, a convicção. Então, cumpriu-se, mas Deus sempre nos leva ao vale da sombra e da morte, para que nós saibamos que Ele é fiel e não nos abandona nas piores adversidades. Enquanto não tivermos esta experiência que Deus é fiel e não se apartará de nós, enquanto nós não nos apartarmos dele, enquanto não tivermos esta convicção, não estamos aptos para o reino de Deus, para a área ministerial. Meu irmão, quando Jó entrou no vale da sombra e da morte, porque Deus queria deixar registrado que até as obras do diabo estão submissas à sua vontade. Ele é soberano, Ele usa até o diabo para os seus desígnios, porque Ele é soberano. Este atributo de Deus de ser soberano faz com que Ele use até aquele que não queira ser usado por Ele. Ele usou o diabo para deixar a glória do livro de Jó, mostrando para nós a sua grandeza, o seu domínio, a sua fidelidade, e como Deus encontrou no coração de um homem a fidelidade, a ponto de botar este homem de milionário a um pobre coitado com chagas dos pés à cabeça, e não negando o nome dele, deixando para nós como exemplo que se Deus encontrou Jó, tem que nos encontrar também. Mas Jó entrou no vale da sombra e da morte. Ele tinha um chamado ministerial. Deus queria que a sua esposa o acompanhasse? Queria. Deus queria que a sua esposa o acompanhasse, mas ela acompanhou? Acompanhou sim, para dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, e para que ouvisse dele: como falas uma louca, assim falas tu. Meu irmão, Deus te chamou para um ministério, e você está esperando se apoiar em quem? Apoia-te no invisível. Sabe por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem que faz da carne o seu braço, mas bem-aventurado aquele que confia e teme ao Senhor, porque este será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Jeremias 17. Meu irmão, o chamado de Deus
é único, é precioso, é exclusivo. E quem tem um chamado ministerial, raríssimas vezes vai ter uma segunda chance. O tempo passa, meu irmão. As obras que Deus tem a realizar, Ele tem a realizar. Se Ele vem e não encontra você, Ele vai encontrar outro. Aprenda a não dizer não para Deus. Aprenda a dizer não para tua esposa. Aprenda a dizer não para o teu filho. Aprenda a dizer não para o teu pai. Dizer não para tua mãe. Aprenda a dizer não para o mundo. Mas aprenda nunca a encontrar forças para dizer não para o Espírito de Deus. Porque se Ele te chama, Ele quer contar contigo. E ser chamado por Deus não é coisa que acontece abundantemente. Deus chama pessoas que Ele considera especial. Deus investe em quem Ele sabe que quer dizer não para Ele, que vai dizer não para Ele, e Ele fica aguardando o melhor. Não vamos ser como Israel, que o Senhor o cercou com a sebe, o coroou de todos os cuidados, e esperou que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, diz Isaías capítulo 5. Temos que produzir o fruto devido, compatível com a grandeza deste chamado. E Paulo compreendeu esse chamado de tal maneira que ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu quero te perguntar uma coisa, meu irmão: onde é que estava a família dos grandes homens de Deus? A Bíblia menciona a família de Elias, a Bíblia menciona a família de Eliseu, a Bíblia menciona a família de Paulo, menciona a família de Pedro, de Tiago, de João, de Estevão. A Bíblia menciona famílias? Não, porque Deus não chama famílias. Deus chama aquele que lhe diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia fala da família de Isaías, a Bíblia fala da família de Jeremias, de Neemias, de Daniel. Esses homens tinham família também, meu irmão. Mas quem disse eis-me aqui para Deus foram eles, não foi a família. Deus te chamou ao ministério e quer separar para você uma coroa de glória lá no céu. Meu irmão, o que você tem que fazer é não abrir mão desta coroa que está proposta. Se preciso for ir até a morte, vá até a morte, mas não diga não para Jesus. Não venha com essas desculpas depois de: meu ministério não deu certo, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque A, B ou C. Não, mentira! O ministério de um homem nunca dará errado se ele mesmo não for culpado do erro. Porque Deus